Canal, melhor programa de entretenimento em 2012. Agora chega nossos convidados, chegam aqui os nossos convidados, hoje nossos, ia dizer o nosso convidado, mas nosso, professor Daniel Serrão, hoje, como habitualmente, à sexta-feira. É verdade. Boa noite, obrigado. Muito gosto em tê-lo. Esteve quase a chegar atrasado, esteve onde? Esteve numa cerimónia agora no fim da tarde? Estive quase para chegar atrasado, porque estive em Gondomar, numa reunião interessantíssima das Universidades Sénior. Estavam 14 Universidades Sénior, 500 pessoas na sala, que é fazer o quê? Um concurso cultural. Parecia a televisão. Eu estava no júri, não é? Fazer perguntas e tal. E olha, que fiquei muito admirado. Todos com mais de 65 anos, há uns 70, 75, souberam ali responder certinho e no final ganhou Santarém, organizado pela Universidade Sénior, lá mesmo de Gondomar. Muito bem. De maneira que foi indo, começou às 3 horas e tal, porque foi, sabe como é? Claro. Meias finais, 2 meias finais, depois as finais, até que chegou-se finalmente à final. De vez em quando havia uns empates, mas é tudo já muito moderno, tudo feito com computadores e tal, e levantar as coisinhas. Olha, fiquei muito contente, sobretudo de ver a alegria daquelas pessoas idosas, sabe? É uma coisa, porque é o maior sinal de que o idoso está bom e está bem é a alegria. Depois, a certa altura, a Tuna também tocou, dançaram na sala, olha, foi o pavilhão multiusos. Uma tarde em cheio. Uma tarde em cheio. E o Porto Canal chegava atrasado e ficava com pena, que eu gosto muito de aparecer aqui, sabe? Eu sei, as pessoas dizem-me assim na rua, e agora ouvi, outro dia ouvi, gosto muito de ouvir, fale e tal. Pronto, e nós fazemos questão que esteja aqui, claro. E como este é um espaço que habitualmente dedicamos, consigo e com o professor Carvalho Guerra alternadamente, e como tem liberdade de trazer convidados, hoje trouxe um convidado especial que eu queria que apresentasse, o professor António Jácomo. Trouxe, doutor António Jácomo. António tem vários nomes, mas ele é mais conhecido por António Jácomo. É um especialista de filosofia, de teologia e também agora começou a saber muito de neurociências. De maneira que eles têm ali tem uma capacidade particular. É um investigador, doutorado e tal, em Salamanca, é uma pessoa com uma inteligência muito viva e uma grande capacidade de comunicação. E como nós temos um negócio em conjunto, os dois, foi por isso que eu quis que ele já viesse hoje. Agora faz parte de dizer boa noite ao professor António Jácomo e explicar que negócio é este, que não é bem um negócio. Este negócio é, em primeiro lugar, muito gosto de estar aqui obrigado. Neste canal. Surgiu de um desafio que o professor Daniel Serrão me fez, porque trabalhamos juntos no Instituto de Bioética da Universidade Católica, e fez-me um dia um desafio para trabalharmos os temas das neurociências mais ligados à neuroética. E daí gizamos um conjunto que chamamos um seminário, na qual nós propunhamos um conjunto de temas para debater de uma forma muito descontraída, ele como médico e como cientista, na parte mais científica da questão, e eu como pensador, como filósofo, mais humanista, tentando dar uma outra versão daquilo que é os problemas e os avanços das neurociências. A princípio, nós estávamos a pensar fazer uma coisa muito simples lá na biblioteca do nosso instituto, para um grupo muito restrito de amigos, e o que se tornou fantástico foi que esta iniciativa foi crescendo à medida que o curso ia avançando, ao ponto que chegámos ao final no maior auditório da universidade e com um grupo de auditores que nos surpreendeu a nós e que tornou fascinante esta realidade. Está aqui o cartaz no ar, Mente à sexta-feira. Este Mente é um nome... Mente. A gente não mente. Exato. Trata da mente. Trata da mente. Segundo ciclo de seminários de neuroética, tem hoje já muita gente a assistir. Hoje tivemos cerca de 48 auditores. E como é que é o esquema? Ou seja, debate aberto? É um debate aberto. Absolutamente aberto. Divergente ou convergente? Sempre divergente. Divergente. Ali, o nosso filósofo diz uma coisa e eu depois a seguir diz, não é nada disso. Às vezes não estou muito convencido que ele não tem razão, mas eu tenho de ajudar. E depois entra o debate. Hoje foi de tal maneira que era 1 hora, 13 horas, ainda havia 4 ou 5 ou 6 pessoas inscritas para falarem. Porque pessoas de todas as formações, há militares reformados, há professores, há administradores, há professores de liceu, médicos, com uma diversidade formidável. Porque hoje, de facto, aquilo que a gente disse é verdade,
cada vez mais entramos na convicção de que somos essencialmente cérebros e o que nós somos é aquilo que o nosso cérebro for. E o nosso cérebro não nasce feito, faz-se com o desenvolvimento. E, portanto, temos de ter muita atenção a tudo aquilo que entra no cérebro das pessoas, porque não é só entrar, entra pelos ouvidos e pelos olhos e tal, mas depois conforma, configura o cérebro. Sabe que nós tratamos hoje, será que este uso ou abuso da internet vai alterar a forma dos seres humanos pensarem? Os seres humanos agora vão tomar decisões só a partir dos conhecimentos virtuais lá da internet, ou vão continuar a fazer experiências de vida, a fazer experiências de família, a fazer experiências profissionais e tal? Então, muito rapidamente, qual foi a sua opinião sobre isso? A minha opinião pergunta ali primeiro ao filósofo. Então pronto, eu ia perguntar aos dois. Que é para eu E o depois que atacar a seguir. desta conclusão é, na verdade, o grande problema da internet é a forma como nós acedemos à informação. Claro. E começar a perceber que, porque temos hoje em dia a internet à nossa mão, quase que substituímos a nossa memória e a nossa experiência pessoal. Claro. Porque todas as experiências hoje estão muito ligadas à mão da Wikipédia, do Google ou de outro motor de busca. E isso vai ter sérias implicações na nossa própria vida, porque aquilo que era a minha cultura, a minha memória, vai se alterando. Ao mesmo tempo, vai-se criando uma certa dependência do meu conceito de liberdade e da minha dependência enquanto pessoa. Já não é a minha própria cultura, mas é uma cultura que está num recurso ou num motor de busca. E isto faz-me questionar se assim é. Onde é que está o meu eu? Onde é que está a minha própria individualidade e aquilo que é específico de mim? Porque se a informação que eu vou encontrar é a mesma que o Júlio vai encontrar e que o professor Serrão vai encontrar, onde é que está aquilo que é verdadeiramente meu? Eu posso me tornar apenas um mero repetidor das realidades e um repetidor de experiências e perco o sentido da minha própria experiência. Isto, para mim, enquanto pensador, faz-me levar a questionar-me sobre o conceito da liberdade e o conceito da autonomia. O professor tem outra coisa. Mas eu depois disse assim, não, eu não sou assim tão pessimista. Eu acho que o nosso cérebro, que já tem muitos milhares e milhares de anos de desenvolvimento, sempre soube adaptar-se a tudo. Lembro-me que quando começaram os aviões, dizia-se assim, isto vai ser horrível. As pessoas agora andando no ar, a voar, nunca mais vão saber onde é que estão, nem pôr os pés na terra, isto é uma coisa... Hoje andam milhões e milhões e milhões de pessoas de aviões constantemente. Há alguma mudança na vida da pessoa. A única mudança é que a gente chega a Lisboa ou a Paris ou a qualquer coisa mais depressa. O resto é a mesma coisa. Tanto faz ir a pé, comida de automóvel, comida de avião. Não há diferença nenhuma. A mim tanto faz estar no ar com os pés na terra. Porquê? Porque o meu cérebro explicou-me que era a mesma coisa. Não é? Tanto faz ir num carreiro como numa autoestrada. É a mesma coisa. É um caminho para lá seguir. E desde que a gente conheça o caminho, é o que é mais importante. Realmente agora o problema da internet aí, é verdade, é que as pessoas hoje já só memorizam o caminho para chegar aos conhecimentos. Já sabem que escrevem G-O-O-G-L-E e aparece-lhes a sabedoria toda. E depois é que vão ver a sabedoria. Mas não precisam de decorar, nem de memorizar. Não vale a pena. Quando precisarem lá outra vez, para que é que eles vão estar a... A gente também antigamente tinha um livro em casa e pronto, estava ali um livro e quando precisava ia lá vê-lo. Agora é a mesma coisa, os livros estão todos na internet, pronto, então a gente vai à internet, é a mesma coisa, não há diferença nenhuma. O nosso cérebro sempre vai dar um jeitinho a tudo. Há uma coisa só que eu não consigo ler na internet, sabe o que é? Livros. Não, livro, eu trabalho, ainda agora encontrei uma que copiou eu ainda gosto mais de ler livros. Numa tese copiou completamente o artigo que estava na internet e tal. Isso hoje, não, é poesia. Claro. Não consigo ler poesia senão num livro. Mas isso vai então de encontro ao que diz o professor, lá se vai o afeto, a emoção. Poesia. Claro, há pessoas que ganham afetos de tal maneira pelas construções virtuais na internet que acham que aquilo é mesmo assim, que aquilo é realidade, estão apaixonados por uma coisa que é virtual, que não existe, que está na internet, que alguém inventou. Agora, nas relações humanas tem riscos, já o sabemos, não é? De vez em quando, riscos de abuso sexual, de crime, tudo isso, todas as outras coisas que se tiram daí, o Facebook, as relações, tudo isto cria realmente um tipo de... É muito mais fácil um indivíduo enganar outro através da internet do que enganá-lo olhos nos olhos. Claro. Se a gente tiver os olhos do outro à nossa frente, sabe logo, os olhos não mentem. As palavras já podem mentir, não é? Os olhos não mentem nunca. E a gente olha e sabe. Agora na internet, uma fotografia muito bonita, eu sou uma rapariga mais não sei o quê, eu sou o homem, eu tenho uma...
marca o encontro e a pessoa lá vai. Isso é que é um risco enorme. Pois é, claro. Mas, de facto, é como diz, já é uma alteração da personalidade. Nós construímos hoje uma grande parte do nosso eu, do nosso self, já o construímos com elementos que não são de observação direta de objetos reais. Já são de resultantes da observação de objetos virtuais. Isto cria uma preguiça? Diga, professor. Mas isso é evidente. A única questão que eu colocava no nosso debate era precisamente isso. Eu sou um otimista quanto a isso e tenho a certeza absoluta que a neuroplasticidade, a capacidade que o nosso cérebro tem de se ir adaptando e moldando à própria experiência, é uma realidade. O que eu questiono é que se ao longo da história da humanidade essa evolução foi sempre uma realidade, mas passada porque a mudança não era tão veloz como hoje. O problema que hoje temos, e eu que me considero ainda uma pessoa relativamente nova, noto que há 15 anos a esta parte, o que eu conheci desde os primeiros telemóveis, em que ninguém tinha telemóvel, a hoje toda a gente ter telemóvel. O acesso à internet é uma novidade já da minha juventude adulta. A minha tese de doutoramento ainda foi feita, como eu dizia, à volta de livros e de montanhas de livros na biblioteca da faculdade, como a sua tese de doutoramento, sem dúvida. Hoje em dia, nos nossos cursos de doutoramento, você sabe muito bem que os alunos basicamente já não olham para os livros. Têm apenas um iPad, um estão computador. Estão a perder essa relação com o papel, claro. Ali. O único problema é que pode haver uma dificuldade, e é isto a grande questão que a internet nos coloca e as novas tecnologias nos colocam, é a velocidade com que é necessário adaptar-se a esta realidade, que pode encontrar ali um vazio e uma falta de capacidade de adaptação do nosso cérebro a esta nova realidade. E aí é que eu coloco a questão da própria identidade e do self, e do eu, que o senhor gosta tanto de desenvolver. Sim, mas eu acho que o nosso cérebro adapta-se muito rapidamente. Com certeza, isso. A neoformação de a ativação sucessiva de diferentes regiões e o cérebro adapta-se. Um indivíduo, por exemplo, que é cego, o cérebro adapta-se e vai utilizar grande parte das estruturas que são da visão para interpretar o tato. De maneira que o cego acaba por construir uma imagem a partir... E a parte cerebral que forma a imagem é a mesma parte cerebral que forma a imagem visual, a partir dos estímulos visuais. Mas aquilo que diz é verdade. Eu vejo muitos trabalhos científicos no sítio, em vez de bibliografia, têm netgrafia. E depois tem www, e depois acedido no dia tantos de Natal, porque é importante. Porque aquele mesmo código, 15 dias antes, um mês antes ou 2 meses depois, já tem lá conteúdos diferentes. Mas ele tem de dizer claro. Em que dia é que leu. Portanto, professor, se bem entendo, juntam-se os dois numa biblioteca, lançam um tema, falam sobre o tema, divergem sobre o tema e depois tem uma plateia que discute convosco e discute convosco. 45 minutos para debate. E tomam partido outro professor. Ou professor José. Um dos temas e uma das perguntas que tenho aqui e que já terão discutido, ou vão discutir, não sei, é se há uma neurobiologia do amor. Então, do lado, vamos começar agora por onde? Do lado das neurociências ou do lado do pensamento? No primeiro, este é o segundo curso. No primeiro foi um dos temas que nós tratamos com grande desenvolvimento, a neurobiologia do amor, a neurobiologia dos afetos. E de facto, hoje conhecem-se não só as estruturas, mas sobretudo os peptídeos intermediários que fazem trabalhar as células nervosas e dão à célula nervosa uma expressão diferente. Há coisas que nós ainda não sabemos bem, mas as sinapses, as ligações entre os prolongamentos dos neurónios, produzem ou usam uma determinada substância que passa de um neurónio para o outro. E essa substância que passa para o outro modifica a resposta do outro neurónio, que depois vai formar essa resposta e espalhá-la por todas as suas outras conexões. E, portanto, a sensação de prazer, a sensação de alegria interior, aquilo que é o amor, essa sensação hoje, tenho muita pena, mas tem um suporte neuroquímico. É uma manifestação eletroquímica do nosso cérebro. Se calhar, ele pode não estar de acordo com o Dr. António, mas vamos dizer assim, se calhar vai dizer assim, não é só isso, mas sem isso é que não há amor nenhum. Se não se agregar, se não produzir um mediador apropriado, ainda hoje falamos de oxitocina, dopamina e tal, se não esse mediador não for produzido, a pessoa não consegue ter a decisão interior ou a percepção interior de que está em estado de paixão, em estado de amor pelo outro.
A questão que se coloca não é de facto da oxitocina que é ativada, ou a dopamina, ou esses neurotransmissores que nós podemos dizer que são ativados quando vemos uma pessoa bela, ou quando nos apaixonamos por alguém, e se fizermos uma medição bioquímica, nós assistimos que há de facto um aumento dessas substâncias. O problema não é esse. O problema é que se nós falamos dessa prisão associada à biologia, não há espaço para falarmos do novo na nossa vida, porque senão podíamos cair num biologismo do próprio amor. Mas nós temos a consciência de que ele não existe desta forma, porque há uma outra forma de o encarar. E se é verdade que podemos dizer que a estrutura é a mesma, o motor é o mesmo, a forma como essas substâncias são ativadas e a forma como isso tudo é ativado está relacionado com a minha experiência externa e aquilo que são as minhas próprias influências. E que vai, sem dúvida nenhuma, alterar e vai dizer que eu, quando amo alguém, amo não pelo facto de, naquele momento, ter havido uma relação química, uma química entre os dois, ou um aumento de dopamina ou de oxitocina, mas antes pelo contrário. Porque houve algo mais que é a minha própria experiência pessoal, as minhas próprias tendências, que isso não é biológico. É a estrutura da biologia que foi moldada por aquilo que é o meu exterior. E este será sempre um espaço da liberdade e um espaço do eu, acredito. Era bom que fosse assim, era bom que fosse assim, mas não é. Os brasileiros têm uma expressão formidável. O paixão, o amor, é uma questão de pele. Pele. É o contacto da pele. São substâncias que se libertam. Quando eu estou a amar e toco a minha mão na pele de outra pessoa, eu comunico-lhe, através de substâncias não libertadas da pele, que entram na pele da pessoa e que vão chegar ao cérebro e vão criar a sensação de amor. Pode ser uma questão de pele. Se as peles não estiverem bem associadas a uma conta, não vale a pena, que não vai dar nada. Agora, o tal raciocínio pode dizer assim: eu amo muito, até porque sabe que ela tem uma conta bancária significativa e, portanto, aquela é mesmo para amar, vale a pena amar. Isso aí depois já são avaliações racionais. Essas não são a verdadeira raiz da natureza. É o contacto da pele. Mas, já é outra conversa. Se caíssemos nesse biologismo, isso equivaleria a que todos nós amássemos as mesmas pessoas. Porque a pele era igual. Mas o que é certo é que aquilo que são as pessoas... Também existe isso. Mas é verdade. Mas aquilo que pode existir é que eu posso gostar de uma pessoa e outra pessoa pode dizer: como é que tu te pudeste apaixonar por aquela pessoa ou relacionar com aquela pessoa. É porque tem que haver algo mais do que a biologia que me leva a ter essa experiência. E isso é influenciado, sem dúvida nenhuma, pela nossa estrutura cerebral, principalmente, mas biológica, mas que tem muito mais do que isso. Não pode ser apenas uma relação de causa e efeito. Tem que haver um elemento muito bonito. E é muito interessante que o professor tenha usado a palavra amor. Não falou de relação, mas depois, quando disse aquilo que nós chamamos amor, e depois disse que era paixão, aí sim, quando há paixão, aí posso concordar mais consigo. Ainda concordo na outra parte. Bastava que as feromonas que atraem no ato da paixão. As feromonas atraem quimicamente o macho e a fêmea, podem estar até a quilómetros de distância em muitas espécies animais. E o homem também tem. Não vale a pena a gente iludir-se. Também tem essa espécie de chamamento em relação à pele do outro. E quando falo de pele, falo de secreções da pele, de muitas das glândulas associadas à pele, que não é só o suor, e a estrutura e a composição do suor modifica-se consoante o estado da pessoa. Se a pessoa está nervosíssima a fazer um exame, segrega, compõe o suor de uma maneira diferente e nós sentimos o cheiro diferente do indivíduo que esteve numa situação de tensão, de perigo, de uma guerra. O soldado cheira de uma maneira diferente quando está a combater do que quando está descansado. Se me pede dar de banho, já sei. Bem, mas isto desculpe, só para acabar. Portanto, não é só... E é também a eletricidade. É que nós dissipamos cargas elétricas permanentemente. Se meterem aqui uns receptores, sabem que neste momento eu estou a libertar eletricidade. Não é? O eletroencefalograma, por exemplo, o facto de estar aqui a pensar faz com que do meu cérebro esteja a sair muito aí, que pode ser captada cá fora, nem é preciso uma coisa muito complicada. Ora bem, a situação do amor ou da paixão, o que é que ele ficou com as mãos geladas? Ou então estava a suar das mãos e tal. Portanto, não tenha dúvidas nenhumas de que há
um componente rigorosamente biológico e orgânico nesta relação amorosa. A paixão é diferente. 2 minutos para esta resposta, temos que acabar. Eu concordo consigo, na base concordo consigo, mas eu perguntava com estes cremes das mãos e com todas estas formas desodorizantes que nós temos e o perfume, talvez se altere esta realidade. Altera completamente. Mas, o problema que se coloca é quando nós queremos fechar tudo dentro de uma explicação biológica. E nós sabemos que se há fases da relação biológica e das relações interpessoais que são muito de biologia, o aspecto exterior da outra pessoa, aquilo que são os estímulos exteriores que influenciam a minha própria ativação cerebral, é uma realidade. Mas depois, a partir disso, há outra realidade que eu acredito que é o amor, que é alguma coisa que está muito ligada à própria liberdade e ao próprio ser de cada um de nós, que é inexplicável dentro de um quadro muito fechado de uma neurobiologia. Professor, hoje só para terminar os químicos, ficamos por aqui. Mas, já levamos 20 minutos de conversa. Sim, pois, mas fica. Aromas, seria bom fazer um estudo porque é que os árabes desenvolveram tanta produção de perfumes e ligar isso a um harém com 40 ou 50 mulheres lá dentro e um homem só. E não digo mais nada. Eu não sei, mas pode ficar para outra altura. Não sei se seria bem isso. Fica o desafio. É mais uma necessidade biológica de manter a espécie e de distribuir os homens por uma geração de mulheres, de muitas mulheres que havia só para um homem. Então é necessário precaver essa situação. Professor, fica o desafio para o novo debate aqui no jornal, quando quiser trazer o professor cá, até porque há outros temas, que memória temos e para que servem, que é outro tema que discutiram, e o que é dar um sentido às percepções também são temas para discutirmos aqui. Dia 8 vamos discutir o sentido... Agora a próxima conferência quando é? É dia 8. Dia 8, e qual é o tema? O que é esta coisa de dar sentido às percepções visuais, auditivas, táteis? O que é isto de dar sentido? Qual é o conceito de sentido? Porque falam, isso é uma coisa sem sentido. Isso para mim não faz sentido nenhum. Mas estamos a discutir o que é sentido. O que é o sentido? E vão discutir os dois, com plateia aberta, divergir, convergir e todos discutir. E depois voltamos cá, se quiser, para e voltamos cá. Então fica combinado. Professor, foi um gosto muito grande. Muito obrigado. Professor, muito obrigado. Foi um magnífico debate aqui no Jornal da Semana.